Papo Legal, um podcast descontraído sobre o meio jurídico. Olá pessoal, vamos a mais um episódio do Papo Legal, podcast da UAB de Divinópolis. E hoje estamos aqui com Tatiane Ottoni, Felipe Magalhães, nossos queridos representantes da Comissão de Direito Médico e da Saúde. E hoje nós trazemos um assunto muito importante para quem quer se inteirar mais sobre o direito médico. Eu já deixo a palavra franqueada para que a gente já adentre ao assunto. Muito obrigada, doutora Ellen. Doutor Felipe, bem-vindo. Doutor Felipe, a saúde é um direito fundamental, previsto na nossa Constituição Federal, dever do nosso Estado. E às vezes o cidadão, ele tem alguma enfermidade grave e ele não consegue comprar algum medicamento. Recentemente, o STF, numa decisão, colocou limites nesse fornecimento de medicamento. Nós vamos bater esse papo e gostaria de, antes de adentrarmos no assunto, que o senhor introduzisse para nós essa questão. Antes de tudo, doutora Ellen, doutora Tatiane, é um prazer estar aqui com vocês. Pois bem, pessoal, no último trimestre do ano de 2024, o STF proferiu decisões que fixaram os temas 6, 1, 2, 3, 4 na repercussão geral. Essas decisões colocaram balizas, colocaram um regramento para os pedidos judiciais de medicamentos registrados no Anvisa, mas não inclusos nas listas dos medicamentos de saúde. Nós estamos falando aqui, pessoal, dos medicamentos fora das listas do SUS, que comumente são apelidados como medicamentos de alto custo. Ok, doutor Felipe. E quais são os reflexos dessas decisões ou dessa decisão do STF para a sociedade? Veja só, você, pessoa comum que nos ouve, eu quero tranquilizar você. Existe um desespero no sentido que as decisões mais recentes do STF fizeram extinguir o direito de pedir medicamentos através da justiça. Mas isso não procede, pessoal. Antes, o cidadão precisava de medicamento e pleiteava o via judicial, de regra tinha ou não, porque o direito era tão somente aos medicamentos inclusos nas listas do SUS. Nós, advogados, trabalhávamos com a exceção e nós continuamos trabalhando com a exceção. O nosso trabalho ele se tornou mais complexo, mais difícil. Falando em repercussões a nível social, como é que essas decisões impactam a sociedade como um todo? Só o tempo dirá. Alterações em políticas públicas, elas só têm a verdade revelada através do tempo. Então, já que nós estamos falando sobre o trabalho do advogado, eu queria saber do senhor qual que é o reflexo disso para o nosso trabalho enquanto advogado. Porque antes dessa decisão do STF, o cliente nos procurava, ele tem uma doença complexa e ele precisa de um medicamento de alto custo, não tinha condições de pagar. Nós pedíamos ao cliente que conseguisse 3 orçamentos e solicitávamos para a Justiça para que o Estado ou o ente da federação, Estado ou município, disponibilizasse esse dinheiro para a compra desse medicamento. E agora? Perfeito. Você advogar que nos ouve, o que é você entende que o jogo mudou. Aquela ação fundamentada tão somente na Lei 8.080 de 1990, nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal está fadada ao fracasso. Aquelas ações que tinham um laço probatório tão somente por simples pedido ou relatório médico está fadada ao fracasso. É preciso ir além. É preciso agora de muito mais. É preciso demonstrar que o medicamento está registrado na Anvisa e não incluso nas listas de dispensação do SUS. Mas não só isso, é obrigatório agora fazer o atendimento dos 6 requisitos fixados pelo STF. Antes de adentrarmos nesses 6 requisitos, qual que seria o reflexo dessa decisão para os entes federativos que eu citei? Doutora Tatiane, os reflexos são profundos. E acontece, nós estamos falando de
temas da repercussão geral. Quando nós estamos tratando de temas da repercussão geral, nós estamos falando que os magistrados de todo o Brasil, os juízes em todo o Brasil, ficam vinculados a observar as decisões do STF, mas aconteceu algo peculiar. Foram publicadas 2 súmulas vinculantes, a súmula vinculante número 60 e a súmula vinculante número 61. Então, não mais só o Poder Judiciário está vinculado a observar essas decisões judiciais, mas sim toda a administração. Toda a administração pública, todos os municípios, todos os estados e a União têm que observar o que foi definido pelo STF. Então, voltando aos requisitos, que eu creio que o nosso colega advogado quer saber, quais são? Enfim, primeiramente, eu quero esclarecer qual que é a lógica desses requisitos. Veja só, colega advogado. Se todos os 6 requisitos eles são atendidos de forma cumulativa à demanda judicial pelo kit de medicamentos, rolando a lista de SUS, tem chance de provimento judicial favorável. Agora, se ficou olvidado algum desses requisitos, ou se um deles não foi atendido, a demanda está fadada ao fracasso. Agora vamos atacar os 6 requisitos. Primeiramente, vamos falar de 4, porque nesses 4 primeiros não tem muita inovação. É preciso demonstrar a necessidade daquele medicamento que está sendo empregado para o tratamento. É questão de lógico, né? Na sequência, é preciso ter atenção por pontuar todos os tratamentos que o autor, o paciente, já foi submetido e que outras condutas terapêuticas disponibilizadas no SUS não servem como um substitutivo. Outro requisito é demonstrar que a pessoa não tem capacidade, não tem condições financeiras mesmo de arcar com o medicamento. E outra coisa, a gente está falando aqui por rede técnica, pessoal. Do interesse de agir, é importante demonstrar que há interesse de agir. Como é que isso acontece? Evidenciando que houve a negativa administrativa do pedido do fármaco. Tá, pessoal? Esses foram os 4 requisitos. Aí, às vezes, o pessoal vem até atendendo sem querer. Mas agora é necessária atenção. É necessário muita técnica. E as inovações, elas são poucas. Primeiramente, nós vamos tratar a respeito da questão da Conitec. Vocês já ouviram falar da Conitec? Não. Pois bem, eu tomo a liberdade de acrescentar. Felipe, o que é a Conitec? A Conitec é um órgão que exala pareceres informando os governos do nosso estado se determinado medicamento deve ou não ser incorporado às listas do SUS. Como é que a gente vai interagir com isso? Atrelando para as decisões. Veja só, se a Conitec exalar um parecer negando a inclusão de determinado medicamento às listas de dispensação, que isso, a demanda não por viabilidade. Suponhamos que exista esse pedido de inclusão e a Conitec esteja analisando ele. Como é que fica essa situação? Não tem nenhum sim, não tem nenhum não. Aqui o advogado vai ter que ter atenção aos passos. Se ficar caracterizado ali, moda, aí o pedido só começa a ser real. Mas quanto fica caracterizado a moda? A partir de 180 dias, tá? Transcorridos 180 dias do pedido de incorporação, fica caracterizado a moda, mas tem a oportunidade de extensão desses pratos por outros 90 dias. Agora vamos para um terceiro cenário. Esse é o melhor dos cenários, em que nunca houve o pedido de incorporação do medicamento que a gente vai preparar às listas do SUS. Nesse caso, ok, é questão de proceder com o atendimento de todos os outros requisitos. E aqui eu quero tomar a liberdade para me antecipar uma situação. Com certeza vai ter aquele cliente indignado com um parecer da Conitec exarado no sentido de não incorporação de um medicamento ao SUS. Provavelmente vai ter aquela pessoa que vai investir nos honorários de um médico, de um profissional da saúde super gabaritado para falar que não tem razão na não incorporação. Mas, pessoal, isso é um esforço em vão. Isso é um esforço em vão, porque aos magistrados, depois dessas decisões, não é dada a liberdade de entrar
no mérito da decisão do parecer da Conitec, ok? Aos magistrados, tão somente é dada a liberdade de analisar o processo administrativo que análise da Conitec, questões formalísticas. Assim, será esse quinto quesito, que é a questão da Conitec. Agora vamos para mais um, é o último. A medicina baseada em evidências. Veja só, pessoal, agora é responsabilidade do autor comprovar nos autos a eficácia e a segurança do medicamento que está sendo pleiteado para aquele tratamento, através de evidências científicas de alta classe. Mas o que são essas evidências científicas de alta classe? Pessoal, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise. Esses são métodos de estudo. Os profissionais da saúde vão saber que deveriam saber. Se vier qualquer outra coisa diferente disso, não será aceito. É específico. Portanto, eu repito, a demanda que tiver laxo, tão somente em cima dos pedidos e relatórios médicos, irá falhar. Esses são os 6 requisitos. Bom, doutor Felipe, isso foi assim de uma importância muito grande para o aprendizado, não só da advocacia, principalmente quem não atua especificamente nessa área, mas também eu fico pensando aqui enquanto cidadã, né? Quais são os reflexos diretos dessa decisão? Por quê? Porque o Estado, né, ele tem que garantir constitucionalmente o direito ao cidadão da saúde, de ter saúde, e ele tem que promover a saúde. E aí agora fica a pergunta: como nós, profissionais do direito, né, nós, profissionais da advocacia, que estamos aí dando diretamente para a garantia de direitos e defesa dos cidadãos, como fazer, por exemplo, num caso em que esse medicamento não integra a lista? Há uma possibilidade de nós, cidadãos, né, entrar com um pedido direto ao Conitec? Ou existe alguma outra forma viável de tentar aí, não vou dizer por lá a lista do SUS, mas garantir a saúde do cidadão? Pois bem, doutora Hélia, esta é uma pergunta de $1 milhão. Bem, nós estamos falando aqui, na verdade, sobre políticas públicas. A saúde é um direito fundamental e um direito social que é garantido através de políticas públicas. Isso não quer dizer que o Estado seja um segurador universal, certo? Em algum ponto, o Estado vai passar lá. É necessário, sim, que o Estado tenha recursos finitos e não infinitos, definir até onde vai a entrega de medicamentos. Não justifica, por exemplo, entregar a uma pessoa um medicamento que custa R$5 milhões por ano, deixar aquela pessoa que precisa de um tratamento de R$5 mil nas mãos. Claro, nós, como advogados, devemos valorizar a vida de todo e qualquer cidadão. Mas é necessário, nessa discussão, ter um pouco de razoabilidade. Nós também temos que ter em vista quais são as esferas que compõem o Estado brasileiro. Se tem um lugar que nós devemos cobrar, enquanto advogados, enquanto cidadãos, para modificar os efeitos dessa decisão, é o Poder Legislativo, que não é o Judiciário. O que o Judiciário fez, na verdade, foi suprir uma deficiência do Legislativo. São os nossos deputados que são responsáveis por votar a respeito do direito à saúde. Não são os juízes que definem as regras a respeito dessa matéria. Entende? A respeito da questão da Conitec. A Conitec, ela é provocada pelo particular. Então, se eu desenvolver um medicamento, se esse medicamento está registrado no BIS, eu posso bater nas portas da Conitec. Se me olhar, analisa se esse medicamento pode ou não ser incorporado ao SUS. Isso que a Conitec irá fazer vai depender dos estudos científicos que eles realizarem. Não tem uma garantia que esse medicamento vai
parecer de incorporação. Se o fármaco não consta na lista do SUS, ainda há uma esperança. As portas não estão fechadas. Perfeitamente. Como eu disse, nós advogados já trabalhávamos com exceção e desconfio. Tornou-se ainda mais importante buscar auxílio jurídico de uma pessoa, de profissional, de um advogado que realmente se dedica a esse tipo de demanda. Alguma outra observação? Sim, tem algumas pontuações que eu quero fazer. A primeira delas é que o ônus da prova do atendimento de todos esses requisitos é dolo. A segunda, da sequência, na verdade, em relação com competência e valor da causa. Para a demanda, se tem um valor da causa igual ou superior a 210 salários mínimos. A competência, obrigatoriamente, é da Justiça Federal. E no que diz respeito ao valor da causa? Como é que ficou? Olha só, que situação interessante. Pessoal, o Estado, o município, a União, eles não compram medicamento da mesma forma que nós populares. Vamos à farmácia e não, o preço é diferente. Existe o preço máximo de venda ao governo. É uma lista chamada PMGB. Entende? O advogado cabe entrar nessa lista, o PMGB, identificar o fármaco que vai ser, ou já foi pleitear, pior que vai ser, né? E olhar na alíquota zero, qual que é esse preço de venda para o governo? Através da identificação dessa informação, por um lado, ao artigo 292 do Código de Processo Civil, você vai conseguir identificar qual que é o valor que deve ser atribuído à causa. E falando da causa, competência, eu quero chamar a atenção. Pessoal, muito cuidado. As causas, se tiverem valor baixo, tenham atenção à competência absoluta para o juizado especial fazendo público. Salvo engano, até 60 salários mínimos. E aproveitando, dica, se vocês tiverem algum cliente, seja criança ou adolescente, atenção para a competência da vara da infância e juventude. E, por fim, mais um acréscimo. Se por acaso vocês estiverem lidando com um medicamento que, além de não estar incluso nas listas de dispensação do SUS, não esteja registrado na Anvisa, ou seja, off-label, observar não isso que a gente comentou, não o tema 6 ou o PN 234 da repercussão geral, mas sim tema 500 da repercussão geral. São essas as comparações que eu tenho para fazer.